Olá, meus amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma noite de estudos. Hoje é terça-feira e sempre nas terças-feiras nós temos, na primeira quinzena de cada mês, o estudo da obra O Livro dos Espíritos. E depois, na segunda quinzena, a obra O Livro dos Médiuns. Então, meus amigos, nós estamos hoje para estudar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na verdade, o título dele, que estaria como O Livro dos Espíritos, é o livro que trata dos princípios da doutrina espírita, é a filosofia espiritualista. Então ele já abre a obra com o título de filosofia espiritualista, e como toda filosofia, então é uma obra de questionamentos. Nós temos no Livro dos Espíritos, vimos as 1019 perguntas e respostas, vimos toda a introdução, é uma longa introdução, e agora, hoje, estamos iniciando o estudo da conclusão da obra. Kardec, pedagogicamente, colocou a introdução, o conteúdo da obra dividido em 4 partes, e, concluindo a obra, ele faz alguns posicionamentos a respeito das pessoas, a respeito do próprio Espiritismo, o que ele traria consigo. Já estamos vendo aqui os amigos, a Jane, Solange, Sueli, Fernanda, Célia, Júlio César, Ana Clara, muitos, Reginaldo, Humberto, Humbertinho, Ivana, todos aqui juntos de nós. Claro, Márcia, Aline, Valéria Ferri, família Ferri, Júlio Ferri, Márcia Hoffman, Rosa Botossi, Fernanda Muriano de Guaratinguetá, que bom, Fernanda, Celi Graciano e Quiririm presente. Então nós ficamos muito felizes, como sempre, com este encontro que temos tido nesta oportunidade de ficarmos mais tempo em nossos lares. Gente, como dissemos, conclusão de O Livro dos Espíritos. São 9 itens que Kardec analisa, concluindo a obra, concluindo tudo aquilo que foi trazido para nós. E no primeiro item da conclusão, o tomo 1, tem o diálogo que ele traz, ou a análise que ele faz, ou a quem ele se dirige neste momento, é aos materialistas e aos que criticam a obra. Havia, sim, a época de Kardec, o século XIX, muitos materialistas, pessoas que estavam desiludidas das religiões, de um contexto religioso, e por conta disso abraçavam o materialismo. E tudo tentavam explicar por uma ciência materialista, pelas ciências convencionais. Cláudia Paixão, boa noite, sim, Anita Ramires, todos os nossos amigos aqui presentes. Então, essa questão do materialismo era vigente à época em que os ensinos da doutrina foram passados pelo mundo espiritual, via médium, para aqueles pesquisadores que se debruçaram sobre a análise dos fenômenos mediúnicos de época. E havia, aos que criticam, haviam muitas críticas. Haviam questionamentos e críticas mesmo infundadas, preconceituosas. E até hoje o mundo comporta esse tipo de pessoa, seja o grupo dos materialistas, seja o grupo daqueles que criticam e às vezes apenas pelo prazer de criticar, porque não entendem, porque tem preconceito. Enfim, é dessa forma que a humanidade está sendo conduzida. Neste item, ele inicia falando de uma experiência que talvez alguns de nós já tenha feito na infância, quando a gente colocava uns patinhos numa bacia d'água e esses patinhos tinham um ímã embaixo deles, e embaixo da bacia nós passávamos um outro ímã e assim os patinhos iam nadando naquela superfície de água. Era uma brincadeira de criança, mas que envolvia um magnetismo, que é uma ciência, que é uma lei da natureza. Então, Kardec começa falando desta experiência, desta brincadeira que já existia dos patinhos imantados na bacia d'água.
Só que as pessoas, ao brincarem com aqueles patinhos, tanto quanto nós mesmos fizemos isso na infância, não imaginavam o mecanismo que estava ali sendo demonstrado, não imaginava o segredo desse mecanismo que rege todo o universo e que rege a marcha dos mundos, a movimentação dos corpos celestes. Nós não pensávamos em magnetismo como essa possibilidade. Jonas, Gisele, Alexandre, boa noite, que bom que estamos juntos. Então, havia uma lei sobre o magnetismo, uma lei dos campos magnéticos, que a gente olhava como brincadeira e não pensava nessa lei. Então não se tinha ciência disso. Ele transporta isso para o conhecimento do espiritismo que estava se manifestando naquela época. Até porque os fenômenos começaram com a movimentação daquilo que foi chamado as mesas girantes, ou as mesas rotantes, ou mesas dançantes, que eram pequenas mesas, pequenas mesinhas de 3 pés, mesinhas aquelas de colocar um abajur, um vasinho de flores sobre ela, enfeitando um canto da sala. Estas mesinhas, as pessoas se reuniam como uma brincadeira de salão, vejam sempre a questão da brincadeira. E esta brincadeira de salão, o magnetismo humano daquelas criaturas, faria com que as mesinhas se movimentassem. Até aí tudo bem, era mesmo uma possibilidade. O magnetismo movendo corpos. Nós vimos os patinhos na lagoa, na bacia d'água representando a lagoa, que seria o mesmo processo. Mas estas mesas começaram a responder perguntas com batidas dos pés, com movimentos mais suaves ou mais brutos. Eduardo Brassolati, que não perde, o Batuba sempre presente, Vânia, nossa companheira de estudos. Então nós vemos dentro dessa questão das mesinhas, havia como divertimento o que as pessoas estavam ali brincando, se ocupando ou passando a hora com aquele movimento, que hoje nós poderíamos transportar até para a ideia daquela comunicação através do copo, né? O copo que vai soletrando palavras, movimentando o objeto. Então elas não imaginavam que por trás daquela possibilidade, Luiz Fernando, que bom filho te ver por aqui, né? A gente tem que se ver assim. Mas não imaginava a relação que aquele movimento poderia ter com a moral e o futuro da humanidade. Então não se ocupavam em tirar daquela possibilidade de comunicação com um ser invisível aos seus olhos, que poderia trazer alguns ensinos, não se preocupavam e não faziam ideia que poderia ter qualquer ligação com a moral e o futuro da humanidade. Até hoje, muitas pessoas, quando se deparam com um fenômeno mediúnico, seja ele qual for, seja um fenômeno de efeito físico ou um fenômeno de psicofonia ou psicografia, enfim, via médium mais explicitamente, muitas pessoas ainda apenas observam aquilo como uma demonstração, como algo até sobrenatural, mas não tiram dali proveito daquele momento, daqueles ensinos que são trazidos, daquelas palavras, não tiram proveito. Eu gosto muito de observar as cartas psicografadas por Chico Xavier. E já disse que nas cartas de Chico, muito mais do que apenas consolar, e se fosse só por isso, já seria de grande valia consolar os familiares daqueles entes queridos que já partiram, mas nós temos que observar nessas cartas que eles descrevem como estão, onde estão, como é a vida. Então eles estão desvendando o mundo espiritual para nós e mostrando que se encontram nessa ou naquela situação por conta do comportamento que tiveram na vida encarnada. Nós não prestamos atenção a isso. Nós não observamos este ponto. Nós só vemos o fenômeno da comunicação, sem prestar a atenção devida
àquilo que está nos sendo revelado pelo mundo espiritual. Então, também naquela época, viam-se as mesas, os movimentos, mas não se prestava atenção que aquilo pudesse ter algo a ver com o comportamento do ser humano e o futuro da humanidade. Mas para quem observava, diz Kardec nesse primeiro item da conclusão do Livro dos Espíritos, para quem observa, é a mesma situação de quem observou um dia uma panela de água fervendo cuja tampa trepidava, cuja tampa ia mantendo um ritmo e uma eliminação de vapor. Ao perceber isto, uma mente inteligente foi capaz de criar o motor, foi capaz de criar para nós um motor a vapor, que deu uma arrancada no meio de transporte do ser humano na face da Terra. Então, em tudo o que nos acontece, o convite da doutrina espírita é que a gente consiga tirar alguma lição, algum proveito, observe os recados que nos chegam. Então não é simplesmente, achei lindo, achei desse jeito ou daquele jeito. Qual é o conteúdo que eu estou aproveitando? Kardec continua, porque esse trecho, esse primeiro item, ele está falando para os materialistas e aqueles que criticavam a doutrina. Então, para os materialistas em específico, ele diz assim: da mesa que gira surgiu uma ciência. Desta ciência, a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera resolver até aí. Olha o que ele está dizendo, daqueles movimentos, daquela observação, e aqui nós estamos vendo Lena Campelo, Fátima Oliveira participando conosco, nossas companheiras. Desta observação das mesas girantes, surgiu uma ciência. Às vezes, as pessoas ouvem dizer o espiritismo é uma ciência, mas querem colocar o espiritismo como uma ciência ortodoxa, uma ciência tradicional, uma ciência já conhecida. Não, a cada período de tempo surge uma ciência. O que é uma ciência? É uma tomada de consciência, uma busca daquele conhecimento. É isto que é uma ciência. Então, as ciências são específicas. Ela tem um objeto de estudo e ela se dedica em conhecer esse objeto de estudo, em aplicar, em usar em laboratórios, em experimentos, esse objeto de estudo para reforçar alguns enunciados que ela vai colocando. Então, a doutrina espírita é a ciência dos espíritos. Ela tem como objeto de estudo os espíritos, a vida espiritual, o mundo espiritual, o espírito encarnado que somos nós, o espírito desencarnado, aquele que está no mundo invisível. Então, os espíritos e a comunicabilidade, a imortalidade, a reencarnação, Deus, tudo isso está fazendo parte desta ciência, de um campo de pesquisa e de aprimoramento desta ciência para nós. Então, daquele primeiro movimento para aqueles homens de ciência de época que estavam ali, surgiu a ciência espírita, que até então não existia. E essa ciência espírita, esse conhecimento de tudo isso que nós elencamos, é que propiciou a solução de problemas que nenhuma filosofia até então havia conseguido resolver. A filosofia é uma ciência de questionamentos. É uma ciência. É uma busca por verdades. E muitas situações que ocorriam, a filosofia, mesmo com seus questionamentos, não conseguiu dar resposta. Até ali era uma filosofia. Talvez por essa razão, Kardec, ao abrir o Livro dos Espíritos, escreve filosofia espiritualista, dizendo que é uma filosofia que questiona o espiritualismo, a espiritualidade, a transcendência do ser. Isso é que é o espiritismo na sua essência. Então ele fala aos materialistas, dizendo que se eles
se dessem ao trabalho de estudar o que criticam, porque junto com esses materialistas vêm os críticos, que criticam sem nada saber. Como vemos até hoje, muitas vezes, pessoas criticando. Dentro do próprio islamismo, nós observamos muitas críticas e não se aplica 100% à tradição islâmica. Talvez as críticas fossem mais voltadas aos radicais islâmicos e não ao islâmico em si. Mas já levou o mundo a muitos conflitos por causa disso. Com relação ao espiritismo, muitas críticas surgem. E essas críticas, muitas vezes, e na maioria das vezes, são de pessoas que não sabem do que estão falando. Não conhecem, não estudaram. Ainda esta semana passada, observando uma entrevista de um ministro, de um dos ministros atuais, diante dos repórteres, e uma jovem repórter fez uma determinada pergunta a ele, e ele, olhando para ela, disse assim: estude tal assunto que você terá toda essa resposta. E ela insistiu mais uma, duas vezes na mesma pergunta, e ele foi subindo o tom e disse para ela: olha, estude. É só estudando sobre isso que você vai observar. Ela estava fazendo uma pergunta, talvez um clichê de pergunta que ela tivesse arrumado em algum lugar, mas não sabia nem do que estava falando. Porque talvez se ela soubesse verdadeiramente, tivesse estudado o assunto antecipadamente para se preparar para aquela pergunta, ela não tivesse feito daquela forma, se resolvesse fazer. Então, muitas vezes, nós damos palpites. Antigamente dizia palpite azedo. Significa que não vale para nada, que só estraga as coisas. Nós somos palpitosos demais, temos um achômetro ligado. Tudo eu acho que é assim, porque eu acho isso. Quem sou eu para achar? Eu posso ter meu ponto de vista. Eu posso ter as minhas escolhas. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Mas em questão de doutrinas, de conhecimentos, eu não acho. Eu tenho que saber. Eu tenho que conhecer. É esta proposta que nos chega para que tenhamos este conhecimento. Então, se dessem ao trabalho de estudar o que criticam, se deram a esse trabalho, falam sem saber do que estão falando. Ouviram dizer em algum lugar, ou tomaram como referência algum ponto de vista anterior que a própria pessoa possuía e, de repente, critica com esta conotação. A crítica, diz Kardec, só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Nestas épocas, nesse momento atual que estamos vivendo, muita confusão, muita mesa redonda, muita reportagem de pessoas falando sobre o Covid-19 e nós vamos vendo assim, protocolos de atendimento mudando, protocolos de receituário mudando, experiências novas surgindo, e alguns pontos, alguns dizem assim, nós não conhecemos ainda, estamos aprendendo agora, é algo que está chegando, a fulano é que tem mais conhecimento, ou fulano. E tem aqueles desavisados, que de repente vão falando o que acham, o que não acham, criticando sem saber, quer dizer, não tem valor nenhum. Pelo contrário, às vezes apavorando as pessoas, levando angústia e aflição aos corações, por falas indevidas. Então, uma crítica só merece crédito, só merece consideração, se ela vier da parte daquele que sabe do que está falando, daquele que tem o conhecimento e que pode nos trazer, então, algo melhor. Zombar sem conhecimento, diz Kardec, é leviandade e triste mostra de falta de critério. Além de ser leviandade de uma criatura falar do que não sabe, e aqui o Alexandre escreveu muito cacique para pouca tribo, eu digo para pouco índio. É muito cacique para pouco índio. Todo mundo palpita e não resolve. Então, esta zombaria que muitas vezes vem por conta dessa falta de conhecimento, falta de critério, que demonstra
como aquele ministro falou para João, vai estudar do que ele estava falando. Você é analfabeta nisso. O que você quer discutir? Não tem nem argumentos. Não sabe do que trata. Não conhece as leis. Como é que você fala? Porque nós achamos muito e sabemos pouco. Então isso demonstra leviandade, porque às vezes é intencional, é crítica intencional sim, com esse desejo de destruir, de deprimir, de achincalhar, de prejudicar. Então é leviandade falar de alguma coisa que a gente não tem certeza. Havia um programa antigo onde uma humorista dizia assim, eu só abro a boca quando eu tenho certeza. E é melhor mesmo, só abrir a boca quando você tem certeza. Pelo menos a gente não corre o risco de cair no descrédito. Não caímos descrédito. E mostra em nós falta de critério. Não somos criteriosos o suficiente para tecermos comentários mais nobres. Continua Kardec nesse item dizendo, se a teoria viesse como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso o tratamento encontraria. À época, se aquilo que o Espiritismo trouxe como teoria e que está no Livro dos Espíritos, nas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, como nós estamos concluindo a obra, se essa teoria toda tivesse vindo de algum nome importante, algum cérebro encarnado na época, algum doutor da lei, muitas pessoas aceitariam. Mas foi fulano que falou. Então não se contesta, porque foi o fulano que falou. E nós tínhamos aquele fulano em boa consideração. Mas como isto veio do mundo espiritual, ela simplesmente foi considerada absurdo. Como os espíritos podem se manifestar? Como podem falar sobre isso ou aquilo? Antes, se fosse um encarnado, mereceria o nosso exame, a nossa atenção. Mas como foi do mundo espiritual que chegou, é absurdo. Mal lhe dispensam um olhar, já condenam. Não prestam a atenção. Mas é desse lado, esse lado não me interessa. Já condeno sem conhecer. Sem saber do que é que eu estou falando. Nós precisamos ser menos para nos tornarmos mais. Precisamos ter essa atenção conosco. Então, continua ele ao encerrar esse primeiro item do Livro dos Espíritos, abstraindo a sua origem. Então, deixemos de lado a origem da filosofia espiritualista que trata o Livro dos Espíritos. Não vamos pensar se foi de encarnados ou desencarnados. Vamos deixar de lado a origem. Deixando de lado, aconselha ele aos materialistas e críticos. Sempre, e é um recado bom para nós, sempre que nós tivermos que tecer algum comentário sobre alguma coisa, que nós possamos deixar de lado a origem daquilo e observar o fato com lisura, com consciência. Então, sempre que nós pudermos abstrair a origem, dizia ele àqueles homens, dizei do íntimo e em consciência, depois de ter lido seriamente, se existe nele matéria para zombaria. Há um fato na biografia de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ele era um homem bastante instruído, político no Rio de Janeiro, um homem extremamente bom. Este homem ganhou de um amigo seu um exemplar de O Livro dos Espíritos. E ao pegar o bonde para ir do centro da cidade para a sua casa, ele pensou consigo mesmo, porque era um homem muito católico, um homem fervoroso a Maria, Mãe Santíssima, fiel. Este homem olhou o Livro dos Espíritos, ele disse, será que eu devo ler ou não devo ler? Porque vinha contra aquilo que ele tinha abraçado como fé, era o Espiritismo chegando e talvez algumas pessoas já tivessem tecido alguns comentários até maldosos
sobre esta filosofia espiritualista. Então, ele resolve esse, bom, mal não há que eu leia, é um livro como outro qualquer. Eu vou ler e vou tirar minhas conclusões. Olha, são 1019 perguntas e respostas, 12 capítulos na introdução, 9 na conclusão. Dr. Bezerra ele leu, na época, com certeza era a primeira edição, eu não sei bem, porque na primeira edição eram menos perguntas do que na segunda, que ainda estava em formatação, mas ele leu numa viagem de bonde. E ao chegar em casa, ao terminar esse livro, ele disse, interessante, parece que tudo isso eu já sabia. Ele não viu ali qualquer coisa que denegrisse a informação. Ele viu ali apenas uma filosofia, reflexões muito sérias sobre a vida, sobre a natureza, sobre Deus, sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre a reencarnação, sobre o ser humano. Foi isso que ele viu ali. E que em nada ele achou que maculava o seu modo de ser, o seu modo de pensar. Então, meus amigos, nós observando isto, temos que entender a chamada do Espiritismo para nós. É uma filosofia, hoje entra para nós, especialmente no Brasil, como religião, formada, né, como religião, estabelecida como religião, a partir do censo de 2010, até então não entrava nessa lista, mas como religião que religa a criatura ao Criador, sempre foi. Porque o que rege toda essa filosofia é a chamada lei do amor, que André Luiz lindamente fala que entre os corpos inertes, a lei do amor é a atração magnética. Olha, o magnetismo no universo funcionando como a lei do amor divino, mantendo os corpos todos em equilíbrio nesse universo. Então, essa perfeição que nós vemos é a manifestação da lei do amor no campo magnético. Também nós vamos ver essa manifestação do amor que depois, entre os animais, é simplesmente uma aproximação para a reprodução, e entre os seres humanos é um desenvolvimento de sentimentos mais nobres. Percebam que nós começamos como ser humano, ao encontrar outro ser humano que causa para nós algum interesse, com a lei do magnetismo, dessa aproximação, dessa atração. Essa lei vai se fundamentar com a aproximação mesmo, e que às vezes apenas vai para um acasalamento, outras vezes vai para o casamento, propiciando a organização de uma família, onde se desenvolvem sentimentos de amorosidade. É uma escalada. Nós estamos o tempo inteiro, como dissemos ontem fechando um ciclo e começando outro. É uma escalada que estamos fazendo. Portanto, nessa conclusão, quando ele está tratando dos materialistas e daqueles que teciam críticas, não há da parte de Kardec qualquer maldade ou qualquer desejo de revidar ou de falar de forma grosseira com essas pessoas. Ele simplesmente as convida a conhecer esta filosofia espiritualista, a ler. Leia e tire suas próprias conclusões. Veja se aí existe alguma coisa que seja banalidade, que seja brincadeira, que seja frivolidade ou que mereça zombaria. Ou nós estamos falando sério, falando sobre a vida. Então, para os espíritas, nós temos um poema muito lindo de Eurípides Barçanufo com o título Ser Espírita. Antes eu quero dar meu boa noite para Yara, para Lurdinha, nossa sobrinha, Lourdes Ferri. Que bom que vocês estão conosco, é mesmo alegria para o nosso coração. Com todo o ensinamento que recebemos da espiritualidade amiga,
através desses ensinos, ainda não estamos verdadeiramente, não somos os verdadeiros espíritas. E isto é uma matéria tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala dos espíritas levianos, dos espíritas ainda infantilizados, dos espíritas muito crédulos e do verdadeiro espírita, que é o ponto onde nós chegaremos. Ivana, boa noite. Então é o ponto que nós chegaremos. Ainda não chegamos lá. Temos tido tanta ajuda para nos melhorarmos, cada um em particular, para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, entendendo a grandeza do Pai Celestial. E este poema de Eurípides, que é, vamos dizer, o nosso desejo de chegar lá, é o ponto que um dia, se Deus quiser, chegaremos. Tem como título Ser Espírita. Com certeza ainda não cumprimos tudo isso não, mas estamos buscando esses caminhos. E diz, ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar a quem erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém, é ter sempre por divisa tudo que nobre suaviza o pranto, a dor, a aflição, e fazendo a caridade, evitar a orfandade, o abismo da perdição. Em Deus é ter sempre crença, profunda, sincera e imensa, consubstanciada na fé, e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. Ser espírita é perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem já não tem um pão, é tornar-se complacente para o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente, sempre voltada para o bem, é perdoar a quem erra e entre os atrasos da terra não falar mal de ninguém. Tentemos. Sabemos que ainda não chegamos a esse padrão, mas estamos tentando, e o verdadeiro espírita, conforme registra Kardec em o Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que está lutando para domar as suas más inclinações. Com certeza estamos nessa luta, puxando as rédeas da própria vida, para não descarrilharmos, para não sairmos do compasso, do passo, na presença de Jesus. Meus amigos, estamos no finalzinho. Amanhã estaremos aqui a nossa noite do Evangelho, quarta-feira, às 20 horas. Lembrando a vocês que aquele nosso canal do YouTube já está lá com muitas palestras e que nós teremos outras tantas colocadas, recadinhos. É só digitar Marina Ferri no YouTube, que estão lá todos esses nossos estudos para juntos refletirmos sobre o que temos aprendido. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine cada lar, que a Mãe Santíssima proteja este nosso país, este nosso mundo que está tão sofrido e necessitado da luz, do amparo, do bem e da alegria. Deus abençoe a todos, muita paz.